Salmo 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor? Ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Veja bem aí, ó. O salmista está dizendo, como são felizes os que perseveram na retidão. Persevere na retidão, meu irmão, minha irmã, amém? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Pratique sempre a justiça. Você será feliz. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio, quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Pecamos, como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários. Nenhum deles sobreviveu. Então creram nas tuas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, e chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, efeitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras.
Sujeitaram-se ao jugo de Baal-peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. E a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros pelos seus atos, prostituíram-se por suas ações. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança, entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Vamos repetir juntos esse versículo 47 como uma oração a Deus? Salva-nos, Senhor nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Coloque agora o seu pedido diante de Deus, a sua necessidade, as suas expectativas. Peça ao Senhor, o seu querer, o seu desejo. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que necessitam. Continuemos orando pelo irmão Jorge. Na quarta-feira, eu, o Luciano e o Rafael estivemos lá visitando. E ele está na prova, mas crendo que Deus vai dar a vitória. Amém? Ali é um milagre que o nosso Deus pode efetuar. Peço que os irmãos voltem, continuem orando pela minha sobrinha Valquíria em Camboriú. As notícias que nós tivemos essa semana não foram boas não, e ela continua na luta. Vai ter que se submeter novamente a uma série de químios novamente, mas nós estamos crendo na vitória também. Amém? Nós cremos que Deus, Ele é poderoso para operar todo e qualquer milagre. Então apresente aí o irmão Jorge, apresente minha sobrinha Valquíria. E todos os demais pedidos, se algum irmão tem pedido, pode colocar diante do Senhor que nós vamos estar orando. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos a Ti
apresentar nossos pedidos, nossas petições, Pai, nossas necessidades, Pai. Queremos a Ti, Senhor, pedir que a Tua boa, santa, gloriosa mão estendida sobre nós, atende, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos, Pai, os nossos clamores que a Ti fazemos, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, intercedemos por aqueles que precisam, que necessitam de um milagre Teu, Senhor. Sabemos que Tu pode fazer todas as coisas, Pai, que não há nada que lhe seja impossível, Pai. Todas as coisas são possíveis para Ti, Pai. Pedimos a Ti neste momento, esteja visitando nosso irmão Jorge, Pai, tocando naquela medula óssea, Senhor, na coluna, nas pernas, nos nervos, ó Pai, em todos os tendões, onde houver necessidade de uma intervenção Tua, Senhor. Toca, Pai, com Teu poder. Continuamos orando, Pai, pela Valquíria em Camboriú, Senhor. Ó Deus, Tu podes, ó Pai, de uma vez por todas, ó Pai, ordenar que todo aquele mal, Pai, todo aquele mal seja repreendido do corpo dela, Pai, que ela volte a ter a saúde plena, Senhor. Que a Tua filha venha a ter perseverança agora nesta nova série de tratamentos, ó Pai, que ela possa vencer, continuar vencendo, Pai. Nós cremos na vitória completa, Pai. Acreditamos no Teu poder, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, por todas as famílias da Tua igreja, por todas as famílias do Teu povo, Pai, por todos aqueles que carecem, Senhor, da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua força, da Tua misericórdia, Pai. Eu oro, Senhor, para que através do Teu poder, Pai, através do Teu senhorio, as famílias venham ter vitória. Oramos nesse momento pela nossa nação, Pai. Nós sempre dependemos de Ti, Senhor. E cremos que com a Tua mão estendida sobre a nossa nação, Tu vais continuar operando, Pai. Traz um grande reavivamento para a Sua igreja, Pai. Para que a Sua igreja possa resistir a todo tempo de provação, a todo tempo de lutas, Pai. A toda perseguição, Pai, que já está ordenada a vir, Pai. Mas que em Teu nome, Jesus, nós estaremos vencendo, Pai, resistindo a todo mal, Pai, e permanecendo fiéis a Ti, Pai. Dá que nós não venhamos a nos dobrar diante de Baal, dá que nós não venhamos, ó Senhor, a nos dobrar diante de nenhum anticristo, Pai, mas nós possamos, ó Pai, permanecermos fiéis a Ti em todo o tempo, Pai. Eu oro, Pai, para que nesta noite em que nós celebramos a passagem de mais um ano, Pai, vidas que estão destinadas à morte sejam guardadas, ó Pai. Vidas que por aí estão se excedendo, Pai, nos pecados, ó Pai, nas farras, nas bebedices, nas orgias, ó Pai, venham ser livrados, ó Pai, de ter uma morte sem um conhecimento de Ti, ó Pai. Guarda aqueles que estão nas ruas, aqueles que estarão saindo às ruas depois do culto. Guarda, livra de todo e qualquer acidente de trânsito, Pai. Livra da bala perdida. Livra do homem cruel, do homem sanguinário, Pai. Livra de toda maldade humana, Pai. E guarda o Teu povo debaixo das Tuas santas mãos, debaixo das Tuas santas misericórdias, Pai. Nós queremos Te agradecer, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de destacar, neste salmo, o versículo 13, que diz: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Amém? O Salmo 106, ele conta toda a trajetória
do povo de Israel, desde o Egito, a saída do Egito, desde a peregrinação através do deserto e a entrada na terra da promessa. Nós sabemos, queridos, que durante 400 anos o povo de Israel foi escravo na terra do Egito, e através das mãos de um libertador chamado Moisés, Deus operou grandemente para salvar, tirar aquele povo da escravidão. E eles deveriam atravessar um caminho que duraria cerca de 40 dias, para chegar até a terra que Deus havia lhes prometido. Só que essa travessia de 40 dias, na verdade, durou 40 anos, porque toda aquela geração que havia murmurado no deserto, Deus prometeu que não entraria na terra da promessa. Então, para que toda aquela geração morresse e viesse uma nova geração, Deus fez com que eles ficassem andando em círculos, num deserto, numa caminhada que deveria durar 40 dias. E de toda aquela geração, pessoas rebeldes, murmuradores, somente Josué e Calebe, que foram fiéis ao Senhor, acreditaram nas promessas do Senhor, eles entraram na terra prometida. E esse versículo de número 13, ele mostra exatamente aquilo que aconteceu com o povo. Eles logo se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Essa história da caminhada do povo de Israel desde o Egito até a terra da promessa, ela compara-se com aquilo que acontece na nossa vida. É uma comparação da caminhada do cristão nesse rumo, no rumo a Canaã celestial. Ali, o povo de Israel saiu de uma terra de escravidão, deveriam atravessar o deserto e ir em direção a uma terra prometida. Aqui nós saímos também de uma condição de escravos. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, fomos libertos dessa condição de escravos, estamos agora em meio a um deserto, o deserto desse mundo, e caminhando em direção a uma nova terra, a uma pátria celestial que Deus tem para nós. E as mesmas coisas que sucederam à nação de Israel durante aquele percurso de caminhada no deserto, é o que acontece muitas vezes conosco. O povo de Israel, eles logo se esqueceram do que Deus tinha feito. Eles se esqueceram que Deus os tinha tirado com mão forte do Egito. Eles se esqueceram que Deus havia os libertado da escravidão. Eles se esqueceram de todas as maravilhas que Deus havia operado em favor deles. Logo, se esqueceram. Eles tiveram uma facilidade em se esquecer rapidamente de tudo o que Deus lhes tinha feito. Não é o que acontece conosco? Nós temos essa tendência também, de rapidamente esquecermos tudo de bom que Deus fez na nossa vida. Tudo de bom que Deus faz, não é assim? Nós temos a tendência de só pensarmos, só lembrarmos as coisas ruins que nos acontecem. E aí, nós deletamos da memória as coisas boas, os grandes feitos de Deus, milagres, e ficamos no nosso HD de memória só com as coisas ruins. Aí passamos a murmurar, aí passamos a reclamar, aí passamos a dizer, Deus não é tão bom, porque se ele fosse bom, ele não permitiria isso. Deus não é tão bom, porque se ele fosse bom, isso não estaria acontecendo comigo. Deus não é tão bom, porque se ele fosse bom, as coisas não estariam assim. Não é assim que nós agimos. Nós logo nos esquecemos dos grandes feitos de Deus, das suas maravilhas, dos seus milagres, em tudo de bom que ele opera na nossa vida, e só pensamos nas coisas ruins. Aí a vida da gente parece que passa a ser um conjunto só de coisas ruins.
Aí a gente começa a olhar para trás e diz, mas só me acontece coisa ruim, só nos acontece coisa ruim, só o mal prevalece, só o mal está acontecendo, não é verdade? Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Deus os tirou com mão forte lá do Egito, operou aquelas maravilhas, enviou as 10 pragas. Olha, queridos, era para aquele povo viver para sempre, no meio daquela escravidão, debaixo daquele jugo. Pensem bem, era impossível eles saírem daquela condição, porque não foi fácil a libertação deles daquele jugo. Deus teve que enviar 10 pragas, Faraó resistiu, endureceu o coração dele, mesmo com tudo os milagres que Deus operara, Faraó continuou resistindo, endurecendo, e mesmo depois deles terem saído do Egito, eles foram salvos, os seus filhos primogênitos foram salvos da morte, porque todos os primogênitos da terra do Egito morreram, mas eles foram salvos, os primogênitos dos israelitas foram salvos milagrosamente. E Deus os tirou de uma forma assim tremenda, e mesmo eles saindo dali do Egito, Faraó ainda os perseguiu. E Deus fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho como que em terra seca, e naquele mesmo lugar que eles atravessaram, Deus afundou todos os carros, os cavalos, os cavaleiros do exército de Faraó, do exército do Egito. Foi um grande livramento, foi um grande milagre, foi uma coisa que só a mão de Deus poderia operar, porque do contrário, era para eles estarem naquela condição de escravos por resto da vida. Era para eles morrerem como escravos, a sua próxima e futura descendência, geração também morrer ali, e nem era para existir a nação de Israel. Não era para existir. Mas foi pela mão de Deus, a mão poderosa de Deus, que tudo veio a existir. Mas logo, eles se esqueceram de todos esses milagres, de tudo que Deus efetuou, de tudo que Deus operou. E eles se lembraram só do que não era para se lembrar. Eles começaram a lembrar-se do que eles comiam lá na terra do Egito. Os pepinos, os alhos, os melões, cebolas. Só comida para deixar o sangue deles mais afinado, que era para um escravo poder viver um pouquinho mais do que os 40 anos que em média eles viviam. Era uma vida tão dura que eles geralmente só tinham 40 anos de vida. Então, para que eles durassem um pouquinho mais, davam todas essas comidas saudáveis para eles, né? E era o que eles se lembraram. Olha, lá no Egito nós tínhamos os panelões de pepinos, alhos, melões, e de vez em quando uma carninha. E eles só se lembravam disso, mas não se lembravam que eles eram escravos, que eles estavam na condição de escravos, que eles tinham que amassar tijolos, eles tinham que fazer argamassa do próprio barro, amassar, fabricar tijolo, trabalharem nas construções de Faraó. Era uma vida dura, eles não tinham liberdade, eles não podiam ter a liberdade de viver da forma como eles gostariam de viver. Eles eram escravos, dominados. Só que eles não se lembraram dessa condição de escravos. Eles só se lembraram do que eles comiam. Na verdade, era o pagamento deles. Trabalhavam pelo pouco de comida que eles comiam. Eles só se lembravam disso. Eles não se lembraram dos feitos do Senhor, dos livramentos que Deus operara. Eles não se lembraram de nada, nada disso. Só se lembraram que agora eles estavam em meio a um deserto, que aquela caminhada durava um tempo maior do que era para ser, mas por causa da desobediência, por causa da murmuração. Eles não atentaram para o poder de Deus. Diante da iminência de ficarem sem água, eles acharam que ia ficar sem água. Mas o que era produzir água? Para um Deus que havia feito grandes coisas,
por um Deus que abriu o mar vermelho, por um Deus que fechou o mar vermelho e afogou os seus perseguidores. O que era fazer sair água de uma rocha? E Deus o fez. O que era fazer pão cair do céu, comida, maná, que caía como um orvalho e ficava em cima da terra como uma massinha, que era cheia de nutrientes, proteínas, suficiente para mantê-los vivos. O que era para Deus fazer pássaros caírem do céu e os alimentarem? O que era para Deus tudo isso? O que era para Deus fazê-los ter vitória contra os seus inimigos no deserto? Tudo isso Deus fez de uma forma tão maravilhosa, mas eles só se lembraram das lutas, só se lembraram das tribulações, só se lembraram das provações. É o que acontece conosco. Nós temos a tendência de nos focarmos naquilo que é luta, tribulação, dificuldade, problema. E com isso, perdemos a oportunidade de sermos gratos a Deus, não temos gratidão, porque só reclamamos, só murmuramos. Ao invés deles clamarem, eles ficaram reclamando. É o que nós fazemos, reclamamos em vez de clamar. E aí, olha só, por tudo isso, por todos esses atos de desobediência, por eles não se lembrarem dos feitos do Senhor, por eles permanecerem nessa condição de rebeldia, por eles logo se esquecerem do que Deus tinha feito e não esperarem para saberem o seu plano, eles pereceram naquela condição. Porque além deles logo se esquecerem do que Deus lhes tinha feito, eles não esperaram para saber o seu plano. Espere para saber qual é o plano de Deus. Não se precipite, não murmure. Espere para saber o plano de Deus. Porque muitas vezes, de cara, nós não entendemos por que Deus está agindo assim. Nós não entendemos por que está acontecendo dessa forma. Foi exatamente o que aconteceu com aquele povo. Eles logo se esqueceram do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Não é o que acontece conosco? Nós não temos paciência para esperarmos saber qual é o plano de Deus. Nós já logo concluímos, Deus fez isso, vai fazer aquilo, vai acontecer assim, vai acontecer. Nós elucubramos, nós pensamos, nós usamos o nosso raciocínio humano, a nossa lógica finita e falha, e não paramos para pensar no plano que Deus tem. Quem conhece os planos do Senhor? Quem pode conhecer? Não é assim que Paulo falou lá na carta aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 11. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? Profundidade das riquezas e da sabedoria, tanto do conhecimento como da grandeza de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Em Isaías, o profeta diz, com quem Deus tomou conselhos para executar os seus planos? Quem aconselhou o Senhor? Nós não conhecemos a mente do Senhor. No capítulo 55, o profeta Isaías diz, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos deles são melhores do que os nossos pensamentos. E nós não entendemos e não esperamos para saber o seu plano. Espere para saber o plano do Senhor. Não se precipite nas suas conclusões, não se precipite nos seus julgamentos, não se precipite na sua forma de concluir as coisas. Deus fez assim, ou Deus não fez daquele jeito. Por quê? Por quê? Por quê? Nós queremos entender, mas nós não queremos aceitar os planos de Deus, não queremos esperar para ver os planos de Deus. Espere,
Os planos de Deus com certeza são melhores do que os nossos planos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Os pensamentos dele são melhores do que os nossos pensamentos. Não cometa esse erro, mesmo erro que cometeu o povo de Israel, que logo se esqueceu do que Deus tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Eles não esperaram para saber o seu plano. Espere para saber os planos do Senhor. Espere, porque no momento você pode não entender o que Deus está fazendo, a forma como Ele está agindo, mas depois você entenderá. No momento você pode não estar tendo ciência, tendo noção daquilo que está acontecendo, mas no momento certo você entenderá. Amém? Então espere para saber o plano do Senhor, o que Deus fará, e creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Tem outro versículo aqui que eu gostaria de destacar, que diz aqui, olha só: esqueceram-se de Deus o seu Salvador, versículo 21, que fizera coisas grandiosas no Egito. Eles se esqueceram de Deus, o seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Então, olha, da mesma maneira como Deus operou coisas grandiosas no passado, Ele poderia operar coisas grandiosas como operou ali no deserto, e Ele pode operar na nossa vida coisas grandiosas. Ele pode fazer tudo, não há limitação para Deus. Aí diz o versículo 24, também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Olha só, o povo de Israel rejeitou a terra desejável e não creram na promessa dele. Eles rejeitaram a terra desejável, a terra da promessa, por não crerem nas promessas dele. Não é assim que acontece conosco? Muitas vezes nós estamos rejeitando as bênçãos do Senhor porque nós não acreditamos. Porque era fácil para eles reclamar, murmurar, mas o Senhor nos dá uma terra cheia de inimigos. O Senhor nos dá uma terra que nós vamos ter que lutar para nos apossar dela. E aí eles não acreditaram. Eles falaram, nós vamos morrer nesse deserto, perecer. É deserto, terra seca, não tem água. Nós temos que comer esse maná do céu, essa comidinha que causa fastio, enjoa, todo dia a mesma coisa. Creia nas promessas do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós, mas nós temos que entender os planos dele. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Ele tem o melhor para a gente, ele tem a terra da promessa, mas é do jeito dele, nas condições dele, na forma dele, no tempo dele, do jeito que ele quer, não do nosso. Nós temos que aceitar a vontade dele para a nossa vida. E assim eles se queixaram em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Nós temos esse hábito também, de nos queixarmos do Senhor e não obedecermos a Ele, por nós não concordarmos, por queremos as coisas do nosso jeito. Mas por fim, temos que orar ao Senhor, para que Ele nos salve, para que Ele, o Deus bendito, que é a nossa salvação, nos perdoe e nos ajude a chegarmos até a terra da promessa, até o centro da sua vontade, estarmos na condição que Ele deseja. Vamos estar orando nesse momento? Vamos estar pedindo ao Senhor, clamando. Senhor, da mesma forma, Pai, como sucedeu com o povo de Israel, é o mesmo que acontece conosco, Pai. Cedo, logo, nós nos esquecemos das Tuas maravilhas. Esquecemos de tudo aquilo que Tu faz, de bom, e focamos só nas coisas ruins que nos acontecem. Só
nas coisas aparentemente negativas, Pai. E assim nós deixamos de te louvar, deixamos de te adorar, deixamos de crer nas suas promessas, ó Pai, e achamos que sempre será de outra forma, Pai. E não paramos para entender os teus planos, não paramos para entender os teus propósitos, ó Pai. Não paramos para entender o que tu queres. Nós, na nossa compreensão finita, racional, frágil, falha, nós nos esquecemos que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, os teus pensamentos são melhores do que os nossos pensamentos, que tu tens um plano perfeito, Pai. Nós nos esquecemos disso e achamos que aquilo que nós pensamos que é bom para nós é o melhor, quando na verdade, Pai, o teu melhor para a nossa vida é melhor do que aquilo que nós achamos bom, Pai. Dá-nos essa compreensão, Pai, dos teus planos e de esperarmos no teu agir. Não queremos fazer as coisas do nosso jeito, pela própria mão, mas dá-nos essa graça de esperarmos no teu agir, de esperarmos na tua vontade, de entendermos o teu plano, Pai, para que nós possamos descansar nas nossas almas, não vivemos agitados, ansiosos, inseguros, Pai, mas saber que estamos nas mãos de um Deus que cuida, de um Deus que zela, um Deus que guarda e um Deus que tem para nós um plano perfeito e uma vontade perfeita, Pai. Faz essa tua perfeita, boa e agradável vontade tua sempre nas nossas vidas. Amém?